conversando pelo mundo, o que a gente pode dizer em relação aos fatos que se desenham no cenário internacional, com impacto sobre o Brasil, que é o que interessa, a gente pode dividir pelo menos em 3 blocos. O bloco liderado pelos Estados Unidos, o bloco liderado pela União Europeia e o bloco chinês, vamos dizer assim. Primeiro, os Estados Unidos. O que é que se desenha na economia americana que pode lançar dúvidas ou lançar incertezas para o Brasil em 2016? O principal fator é esse aí, o aumento dos juros, possibilidade de aumento dos juros desde a crise de 2009, do subprime, que os Estados Unidos vem praticando uma política monetária frouxa, ou seja, com juros bem baixos, negativo praticamente, e que agora, por conta da recuperação da economia americana, o Banco Central de lá, o Fed, sinaliza com a possibilidade de começar a levantar os juros, aumentar os juros. E isso sinaliza também com a possibilidade de os recursos que normalmente vêm ou viriam para o Brasil serem atraídos por esse aumento de juros lá, ou seja, o fluxo de capitais se complicar por conta dessa iniciativa do Banco Central em relação à política monetária, justamente para segurar o crescimento, né? O receio que eles têm lá sempre é o receio da inflação. O Banco Central procura contemporizar o combate à inflação com a garantia do crescimento. Então, como o crescimento, principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho, sinaliza com aquecimento, eles sinalizam também com aumento de juros. Então, vindo dos Estados Unidos, esse é o risco que pesa sobre o Brasil do cenário internacional no próximo ano. O que diz respeito à China, o que a gente pode dizer é que a China já vem praticando há algum tempo, pelo menos há uns 2 ou 3 anos, uma redução do seu ritmo de crescimento. Nos últimos 30 anos, se a gente pegar a média do crescimento chinês, é alguma coisa próxima a 10% ao ano. Então, esse ritmo de crescimento é um ritmo que se mostrou excessivamente exigente para a economia chinesa. Hoje mesmo eu estava vendo no noticiário que em Pequim houve o maior nevoeiro por conta de gases, os famosos gases de efeito estufa e poluição dos últimos anos, alguma coisa assim. Então é um crescimento que é excessivamente exigente e a China resolveu contemporizar esse crescimento descendo para alguma coisa próxima de 7% ao ano. Parece que é a meta do ponto de vista econômico para a China nos próximos anos. Então, crescer no patamar de 7%. E isso tem efeito sobre o Brasil porque diminui a demanda sobre as commodities brasileiras. Então, o perigo de se consolidar esse crescimento nesse patamar é diminuir a demanda para os produtos brasileiros e tanto demanda em termos de volume quanto em termos de monetário, né? Da Europa, a gente tem sempre, nos últimos tempos, a gente tem verificado isso, o risco de descontrole do euro. Quer dizer, essa tentativa de unificação monetária de um continente tão diverso, composto por unidades tão diversas, sempre deixam essa impressão de que alguma coisa não vai bem com essa concertação que eles conseguem fazer. O último problema foi justamente acontecido com a Grécia, né? Quase saiu do euro. E se tivesse acontecido a saída, teria colocado em risco a permanência do euro, na medida em que a própria Grécia voltaria a sua moeda fora da zona do euro. E também, mais recentemente, a Europa tem sido atacada, vamos dizer assim, por uma crise social que se caracteriza por essa pressão por imigração, praticamente toda a fronteira sul e a fronteira leste, né? Essa leva permanente de refugiados para entrar no território europeu. Então, isso tem tensionado a questão social na Europa, com cenas que a gente vê chocantes, né? Todo dia a gente vê na televisão essas cenas aí, aquela terrível cena da criança que morreu afogada, terminou provocando uma mudança de atitude da Alemanha, etc. Isso a gente tem fotografias à vontade, cenas à vontade dessa tragédia social que se abate sobre a Europa. E essa aí, terrível, do dia 13 de novembro, com um ataque terrorista a Paris, que também coloca em xeque a própria segurança
do continente, na medida em que aquela abertura que se fazia entre países pode sofrer a restrição de ter que fazer barreiras. Aliás, a França fez isso, fechou as fronteiras, estabeleceu o estado de emergência, fechou as fronteiras, ou seja, isso agride a lógica da integração europeia. A gente entra por um país europeu, né, e anda por toda a Europa sem precisar estar fazendo checagem a cada mudança de país. E isso pode ficar também comprometido por conta da questão da segurança. Então, o continente europeu, de modo geral, ele está submetido a essa pressão de natureza social e de segurança. Nós fizemos também, penso que vocês responderam, pelo menos uma boa parte dos presentes aqui respondeu, a pesquisa para esse ano. Foram 403 respostas, expressiva quantidade de respostas, e foram feitas perguntas relacionadas ao mundo, ao Brasil, Pernambuco e o Recife também. Foram 77% das pessoas que responderam eram de empresa, 15% de instituições públicas, 4% de organizações do setor empresarial e 4% de associação empresarial. Então, em relação ao mundo, ao bloco mundo, foi feita essa pergunta aqui. A situação da Europa no que diz respeito à imigração e ao terrorismo, 75% dos que responderam acham que vai piorar. Então, a tendência, pelo menos na percepção dos respondentes, é de piora.